As imagens acima ilustram uma contradição característica de médios e grandes centros urbanos no Brasil, destacando-se o fato de que ambas dizem respeito a formas de segregação socioespacial. Considerando as imagens e seus conhecimentos, identifique e explique duas causas socioeconômicas geradoras do tipo de segregação retratado na imagem 1. Duas causas socioeconômicas. Vamos pensar no seguinte. Primeiro, o que é essa segregação socioespacial? Segregar, em português, separar. Socioespacial, da sociedade no espaço. Então, é a segregação, a separação da sociedade no espaço. Separação usando que critério? O nível de renda ou a classe social. Então, nesse caso, as duas imagens são características dessa segregação, dessa separação das classes sociais do espaço. Tanto os condomínios de luxo representam uma segregação, né? O que a gente chama, tem um termo que chama de autossegregação, quando o cara se fecha dentro de um condomínio cercado de segurança e se autossegrega do restante que está ao redor, quanto à favela. Que no caso não é uma autossegregação, uma segregação forçada, né? Onde vai se habitar em áreas muitas vezes ilegais, a maior parte delas, com pouquíssima infraestrutura, como uma alternativa de sobrevivência diante da situação que a cidade oferece. Isso tem muito a ver com a característica do processo de urbanização que aconteceu no Brasil, tá? E aí a gente pode lembrar, inclusive, o conceito de urbanização. O que é urbanização? Não esquece esse conceito, porque frequentemente ele é cobrado, tá? E esse conceito de urbanização, em geografia, ele significa o crescimento da população urbana maior do que a população rural. A urbanização acontece quando a população urbana cresce mais do que a população rural. Esse é o conceito, não esquece, tá? Cuidado que não é a mesma coisa que êxodo rural. Êxodo rural é quando a população sai do campo e vai para a cidade. Ah, Maurício, mas o êxodo rural tem a ver com a urbanização? Sim, tem. Porque o deslocamento de pessoas do campo para a cidade faz com que a população da cidade cresça. O êxodo rural favorece a urbanização, mas não é a única causa para a urbanização. A urbanização também pode ser causada pela vinda de pessoas de fora, pode ser causada pelo crescimento natural. A urbanização é o crescimento da população que vive em áreas urbanas maior do que a que vive em áreas rurais. E aí, esse processo de crescimento muito acelerado dessas algumas cidades, ele vai ser acompanhado por uma série de problemas urbanos. Por que ele vai ser acompanhado? Basicamente por duas razões. Primeiro, porque a população urbana cresce muito mais rápido do que a geração de empregos. O número de pessoas que chegam às áreas urbanas acaba sendo muito maior do que a geração de emprego nessas áreas urbanas, o que resulta em desemprego. 2. O Estado nesses lugares, o governo desses lugares, eles não foram capazes de acompanhar os investimentos em infraestrutura na mesma proporção em que a população crescia. Então, a população cresce rapidamente e a infraestrutura não acompanha esse crescimento, bem como os serviços públicos também não. O resultado disso é o quê? Você tem que escolher. E aí, na hora de escolher, acaba sendo privilegiada uma área do espaço para receber esses investimentos em detrimento de outras. E aí a gente começa a ter essa segregação muito materializada no espaço. Quer dizer, você tem as áreas daquele cara que foi para a cidade tentar emprego, não tem qualificação, não conseguiu emprego, que vai habitar essas áreas que são mais desvalorizadas, porque não há infraestrutura e ou são ilegais. Tá? Aqui no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, o que justifica o surgimento de favelas no Rio de Janeiro? A favela ela representa uma possibilidade de estar perto do mercado de trabalho. As favelas aqui, elas cresceram principalmente em áreas de encosta, de morro, né? Por que elas cresceram em área de encosta, de morro? Porque são áreas que não interessam ao capital imobiliário. Por quê? Não pode construir, a legislação proíbe a construção nessas áreas. Então não interessa ao capital imobiliário, o capital imobiliário não se interessa por essas áreas, elas ficam desocupadas, teoricamente deveriam estar preservadas, só que sobre elas começa a avançar uma população que autoconstrói suas residências, mesmo sabendo que é ilegal. Ah, mas o Estado não reprime? Não, o Estado não reprime.
A história é conivente com isso. Por que ela é conivente com isso? Porque essa gente representa muito voto. Só que chega um momento em que o crescimento disso é tão grande que se torna incontrolável. Aí então é que ninguém vai mexer nisso. Tá? Então ela representa, em primeiro lugar, a possibilidade de estar perto do mercado de trabalho. Em segundo lugar, a possibilidade de morar nessa área urbana sem ter uma renda muito grande para isso.